Que privilégio é esse de estar aqui com vocês, cuidando daquilo que o Senhor nos deu com responsabilidade e consciência. Nós aqui do Cure temos essa sensibilidade de cuidar da saúde emocional da mulher. E nós, mulheres, somos bombardeadas por situações levantes, altos e baixos na nossa vida. Isso traz para mim uma sensação de que nós estamos fazendo aquilo que a palavra nos ordena. De multidões de conselhos, estamos extraindo aquilo que verdadeiramente é santo, digno e louvável. Você que tem sua Bíblia, pega suas anotações, venha para esse momento de devocional, momento de cura, momento de intimidade com Deus. Antes de tudo, eu gostaria que você tivesse um momento de autocuidado. Você já se suplementou hoje? Eu sei que há pouco nós iremos suplementar o nosso coração, mas eu quero neste momento, juntamente com você, que você corra lá, pega a sua água, pega o seu suplemento, venha comigo nesse momento especial suplementar o seu corpo. Sabe por quê? Porque não vamos mais negligenciar o nosso cuidado com o nosso corpo. Porque autocuidado é cuidar daquilo que o Senhor nos deu. Então vai lá, corra, pega a sua suplementação. Que tipo de suplementação você tem tomado? Coloque aqui nos comentários. Você toma vitamina D, vitamina C, tem tomado multivitamínicos, magnésio ou um shot preparado aí para ativar o metabolismo? Fala pra mim, como você tem se autocuidado através da suplementação? Nós sabemos que existe sim a necessidade de nos suplementarmos. Antes de suplementarmos o nosso coração, venha para esse momento de autocuidado. Eu te dou um tempinho para que você possa pegar neste momento a sua água e o seu suplemento. Venha comigo suplementar o seu corpo. Isso também é autocuidado. Maravilha, maravilha! Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a raiz da amargura. O texto que nós vamos ler está em Hebreus 12:15. Cuidem que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Nós vemos através dessa ordem de cuidado para que de fato nada venha abalar a nossa saúde emocional. A amargura, ela começa como uma semente. A palavra de Deus diz que existe uma raiz e essa raiz ela pode brotar e perturbar, inclusive contaminar, se ela não for arrancada terminantemente. Com urgência, ela vai crescer e contaminar não somente a sua vida, mas também a vida das pessoas que estão próximas de você. O que isso significa? A Bíblia já fala sobre isso, a neurociência concorda com essa informação. As mágoas guardadas, ela envenena o corpo, a mente, os nossos relacionamentos, o nosso coração, as nossas maneiras e ações de viver. Quando o meu radar, o meu sistema nervoso sentia que eu ia ser caluniada novamente, apontada, criticada, ou que alguém iria estar se aproximando de mim com algum tipo de má intenção, automaticamente eu me armava, automaticamente eu ligava esse sensor. Esse sistema de defesa era ativado em mim. Por que eu estou falando que eu precisei de estudar sobre isso para entender o porquê que muitas vezes eu repetia ciclos? O porquê que muitas vezes, mesmo sem entender, o meu corpo falava através do meu intestino preso? Quantas e quantas vezes eu, em crises emocionais, o meu corpo reagia? Unhas fracas, cabelos caíam, desmotivação. A pior coisa é você estar viva e você acordar querendo voltar a dormir. A pior coisa de todas é você ter que fazer as coisas se arrastando, e era assim que eu me via muitas vezes, porque existia uma raiz dentro de mim e essa raiz liberava dentro de mim situações das quais me deixavam emocionalmente apodrecidas, como a palavra de Deus nos diz aqui. Ela diz que nós temos que cuidar para que nada venha nos envenenar, para que nada venha criar raiz de amargura, isso não venha gerar em nós uma emoção mal curada. Às vezes nós levamos isso para o lado espiritual. Olha, foi declarada uma palavra de maldição, foi feito algum tipo de trabalho. Muitas de nós achamos que isso é exterior. Quando nós deixamos que essas raízes, que permitimos que essas situações mal resolvidas geram em nós situações de amargura no coração, uns sinais são estabelecidos. Um deles é que toda vez quando você lembra daquela palavra, isso ainda dói, machuca. Você confiou tanto em alguém e foi apunhalada pelas costas e hoje você já não tem mais segurança e confiança em ninguém, não consegue fazer uma sociedade, não consegue relacionar com pessoas novas, não consegue mais criar vínculos, não consegue mais liberar o teu coração para ter relacionamentos saudáveis. Pois é, o caminho para a cura é perdoar, é liberar
principalmente você mesma. Quando você entende que na realidade não é sobre o outro, mas sobre como o seu corpo reagiu diante daquela dor, que você deveria ter cuidado para que isso não gerasse uma raiz de amargura. A responsabilidade, a autorresponsabilidade é o convite que Deus nos faz. Não temos como mudar o outro, o pensamento do outro, as atitudes do outro, mas nós temos como mudar o que o outro faz sobre nós, como nós reagimos. E se você já passou pela experiência de conviver com o Espírito Santo e mesmo assim é difícil para você se manter longe de situações de dor, isso são canais, são sinais, são caminhos de que você teve que criar uma persona, de que você teve que criar um personagem, e esse personagem tem infinitas máscaras, e essas máscaras são máscaras que você teve que desenvolver de acordo com raízes de amargura lançadas sobre a sua vida. É olhar para nós mesmas e entender que nós não cuidamos daquilo que gerou em nós situações de amargura, que germinou como uma semente, criou raízes e nos contaminou. Você em algum momento de dor, de fraqueza, de vulnerabilidade, permitiu, não cuidou. Luanda, eu me distraiu e essa situação gerou em mim uma raiz de amargura. Luanda, quando eu menos imaginei, eu já não era mais eu mesma. Eu já não tinha mais a mesma alegria. E o pior, responsabilizando terceiros por eu mesmo ter permitido que raízes de amargura infiltrasse na minha vida, minando a minha personalidade, minando o meu caráter, minando a presença de Deus em mim. E eu responsabilizava lutas, provações, desafios, pessoas, responsabilizava o sistema, a economia, os meus relacionamentos, o meu passado, os meus pais, menos eu mesma. Eu não consegui olhar para essa palavra com o olhar clínico que eu olho hoje. Isso me adoecia, isso me paralisava, isso fazia com que eu procrastinasse, isso fazia com que eu não entendesse minha identidade, não soubesse o propósito de Deus para minha vida. Isso não permitia que eu avançasse. E eu quero ativar essa oração olhando nos seus olhos. Eu quero que o Senhor arranque de você toda a raiz de amargura do seu coração. Eu quero que o Senhor entre em você agora e cura suas emoções. Todas as vezes que você foi mordida, mastigada, sabe assim, quando você é pirraçada, e aí as suas emoções ficaram infeccionadas, minaram a sua personalidade, minaram a sua alegria de viver, fracassaram os seus projetos, abortaram os seus sonhos. Senhor Jesus, venha encher a sua vida de alegria e paz. Que você venha ressignificar essa história. Que você venha ir atrás de cada raiz de amargura, de cada momento, de cada brecha que você abriu para que essa raiz se infiltrasse no seu coração, germinando enfermidade, germinando na sua vida ansiedade, síndrome do pânico, germinasse autossabotação, desvalidação, desencadeou em você compulsão alimentar. Vamos arrancar essas raízes? Você topa hoje, nessa manhã, vir comigo e arrancar essas raízes de males? Nutrir o seu ambiente de mulheres que estão fortalecidas e buscando a mesma direção, o mesmo caminho da ressignificação? Fica o meu convite para você, de caminhar com quem sabe o seu destino. Que Deus abençoe.